reações e estados sem fim do espírito. A energética espiritual, desde o processo de conscientização que a afastou da fase animal, após adequações das estruturações dos campos de memória e pensamento contínuo que caracterizam o reino nominal, adquiriu valores múltiplos, principalmente a responsabilidade. Assim, o hominal mais liberto dos laços primitivos pelas experiências reencarnatórias vem procurando desvendar as leis e os fatos que lhe chamam a atenção, incluindo-os como autênticos segredos da natureza. As leis que envolvem a civilização planetária sempre existiram. Embora pesquisas e experiências, quando decifradas, são sempre apresentadas como novas descobertas. O homem, quando atina com os fatos que lhe cercam, até então desconhecidos, nada mais percebe senão os elementos que já fazem parte da estruturação da vida. A espécie hominal, quando ainda em limites evolutivos de reduzidas percepções, propiciou o nascimento de modelos religiosos que se foram estabelecendo. E a pouco e pouco assenhoreando-se dos conhecimentos da época. E adaptando-os em posições de seus próprios interesses. Apesar de tudo, ideias lógicas e coerentes, muitas delas decifradas pela ciência, vêm iluminando a noite psíquica dos homens pelo exigente impulso da evolução. Pelo que a história registra, as civilizações que antecederam a era cristã apresentaram valiosos estudos filosóficos. Muitos deles de coloridos científicos. Assim mesmo, de modo restrito e ciclo fechado, porquanto a totalidade humana não apresentava adequadas condições perceptíveis. Desse modo, compreendemos após o fechado ciclo da Idade Média, em que mais de 1 milênio se escoou, que somente a partir do século XVII da nossa época é que os conhecimentos se ampliaram. Diante das descobertas que foram tornando mais frequentes, proporcionando ao texto final do segundo milênio enriquecimento da humanidade. A história nos mostra a evidência desses valores.
O século XVII demarcou com Galileu a existência do movimento dos astros e a utilidade do telescópio. Com Huygens, a criação do relógio de pêndulo, propiciando a precisa marcação dos minutos. Com Isaac Newton, houve a grande revolução desse século, dando um novo sentido à física. Pelas leis que presidem a gravitação e o movimento dos planetas, como também a teoria corpuscular da luz. Pelo avanço evolutivo, o século XVIII torna-se ainda mais expressivo com as novas conquistas. Hartley, equacionando o movimento das estrelas. Kant, informando a formação do sistema solar por condensação de uma nebulosa e, o mais importante, apresentando as leis do pensamento. Buffon, fornecendo mais preciso sentido científico aos capítulos da história natural. Sendo bem sedimentada por Linneu na elaboração e classificação dos seres vivos. Ainda neste século, Harvey decifra a circulação sanguínea. E Lavoisier amplia os conhecimentos da química e suas respectivas correlações com as ciências afins. Louis Pasteur, por suas pesquisas descortinando as reações microbianas, pode ser considerado o pai da biologia moderna. A herança das pesquisas científicas do século XVIII enriqueceu o século XIX, propiciando mais expressivos conhecimentos, de modo a ser considerado o século que alicerçou a ciência, possibilitando a definição de muitos porquês da filosofia. Demarca o início do século XIX o gênio de Lamarck, ao fornecer sadios pensamentos sobre a evolução, cujas máximas foram bem aproveitadas por Darwin. Este, com a brilhante herança lamarckiana, ao lado de suas próprias descobertas sobre a origem das espécies, ilumina a sua época com novos conhecimentos sobre a filogênese. O monge Gregório Mendel atina com as leis da herança, determinada pelos genes. Embora este nome, gene, fosse criado no início do século XX, quando redescobriram as suas leis. É precisamente em meados do século XIX que Léon Denis Rivail, Allan Kardec, coordena a aproximação dos pretensos e afastados inimigos
a ciência, a filosofia e a religião. Seu trabalho de coordenação da doutrina dos espíritos foi tão grandioso que a tendência holística do novo século XXI encontra fortes e preciosos sustentáculos em seus novos paradigmas pelo espiritual no campo da ciência. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, em que inúmeros porquês foram abordados pelos imortais de modo criterioso e lógico, houve praticamente uma avalanche de pesquisadores desejosos de provas que fala-se da imortalidade. E também por parte daqueles que tudo negavam. As provas se foram acumulando com os resultados obtidos nos conhecidos processos da tipologia e crescendo na psicofonia e psicografia. Acontecimentos outros foram bem destacados e compreendidos a expensas das materializações e das evidências da comunicação espiritual por voz direta. Diversos registros sobre fotografias de pensamento foram avaliados e estudados pelos chamados agentes psicocinéticos. Todas essas pesquisas foram obtidas e bem decifradas diante da espontaneidade dos fenômenos que se mostravam nos sensitivos e que seus múltiplos registros fazem parte, até mesmo em nossos dias, das chamadas transcomunicações mediúnicas, TCM. Isto porque já estamos conhecendo as comunicações por aparelhos, denominadas de transcomunicações instrumentais, TCI. Que vem comprovar a validade da TCM. Pela transcomunicação mediúnica, muitos sensitivos médios foram estudados com atenciosas observações por parte de William Crookes, Oliver Lodge, Hislop, Zollner e muitos outros. Informações valiosas foram anotadas através de conhecidos médiums. Como Eusapio Palladino, Florence Cook, Leonore Piper, Carmine Mirabelli, Daniel Honglas, e tantos outros mais registrados na história do espiritualismo. No Brasil, em nossos dias, as acentuadas atividades e trabalhos espiritistas de Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco vêm enriquecendo os setores religiosos, éticos, filosóficos e científicos. O século XX, com as suas expansões intelectuais e técnicas, deu grande impulso na física e química. Com os conhecimentos obtidos nas pesquisas do casal Curie, radioatividade, com Hertz, ondas eletromagnéticas, com Einstein, teoria da relatividade.
com Heisenberg e Max Planck, mecânica quântica. Com Robert Koch, bacilo da tuberculose. Com Fleming, penicilina, ao lado de outras inúmeras descobertas. Nesse século, o Prêmio Nobel dos pesquisadores J. Watson e F. Crick demarcaria a ciência. Que se ampliou de modo considerável pela estruturação do ADN e, consequentemente, pela tradução do código genético. Tais estudos e pesquisas de todos os matizes engrandeceram os nossos dias com o tão difundido projeto Genoma. Deve-se ao século XX o descortino da psicologia com seus respectivos modelos e escolas nas pessoas de seus mais atuantes representantes. Freud, Jung, Maslow e Assagioli, que participaram direta ou indiretamente na fixação da psicologia transpessoal. Esta, sem dúvida, foi bem avaliada e ampliada pelo espírito Joana de Angeli. Como a trilha mais pertinente para o conhecimento dos alicerces da psique humana. É justamente na área psicológica que os nossos dias mostrarão, nas expressões da zona inconsciente, como sendo a zona espiritual estruturada numa multiplicidade de dimensões ainda desconhecidas e de eterna presença. As manifestações e colheitas do inconsciente ou zona espiritual será o futuro campo de estudo científico, que permitirão uma melhor avaliação da posição evolutiva do ser. Pelos seus impulsos, criações e percepções de variada ordem, inclusive as da paranormalidade. Nas estruturas do psiquismo, os mecanismos criativos do ser encarnado, conhecidos como impulsos anímicos, refletem-se em inúmeras variações, principalmente nas artes, nos campos da música, pintura, e mesmo daquilo que denominamos faixa intelectual, nas criações da prosa e do verso. Ao lado dos modelos e técnicas científicas por seus respectivos paradigmas. Assim, campos espirituais refletidos nas células cerebrais de modo apropriado revelam as belezas das forças criativas em precisas equações. Quando a carga positiva é preponderante pela pujança espiritual.
quase sempre resultado do forte impulso de uma grande paixão. Em outras posições em que os campos espirituais de radiações são destoantes, por fatores vários, inclusive as reações ligadas às vidas pregressas, os reflexos sombrios do espírito mostrarão aspectos destoantes e desencontrados. Muitas dissonâncias também se mostram diante da ausência de atividades e do trabalho a determinarem um inquietante vazio. É assim que todos esses acontecimentos, com suas naturais variações, traduzem os impulsos do espírito na posição evolutiva em que o ser se encontra. A criação e projeção serão sombrias quanto mais apagado for o espírito com seus tormentos, tempestades e desordenadas visões. E clarificantes, quanto maior for a força penetrante do espírito nos edificantes mistérios da vida. Dentre os diversos graus de manifestações do espírito, revelando criações ou distorções, será sempre um aprendizado pelas reações daí decorrentes e que se projetam nas personalidades que as reencarnações oferecem. Estas, por sua vez, representam possibilidades imensas pelas variações em que se mostram e as realizações que experienciam. De modo lógico, não podemos entender o impulso da vida, suas variações psicológicas e aquisições de toda ordem, sem as múltiplas vivências, personalidades propiciadas pelas reencarnações. Além do mais, hoje sabemos pelos estudos psicológicos, principalmente o modelo transpessoal, é que em suas incontáveis evidências do acúmulo energético na zona do inconsciente, espírito. Com isso, o espírito amplia seus lastros na dimensão em que se encontra. Tais fatos têm sido bem comprovados pelas observações das comunicações espirituais, dos derrames espontâneos do psiquismo de profundidade e processos anímicos. E as colheitas nas terapias de vivências passadas. Assim, podemos observar que o ser consciente encarnado, diante da personalidade que o identifica, necessita da convivência com seus afins. Em todas as espécies de vida há necessidade de um teor gregário, que na espécie humana torna-se mais expressivo e mesmo imperativo por ser condição
do próprio impulso evolutivo. No dia a dia, a participação do homem com seus afins, em que todos possuem funções psicológicas que jamais se igualam, desde o menos ao mais evoluído, constitui importante fator de equilíbrio da espécie. Os mais avançados exemplificam, trabalham e se mostram eficientes na orientação dos menos evoluídos. Estes, por sua vez, pelas atividades bem conduzidas, completam o ciclo entre orientadores e orientados. Mesmo com oscilações, todos se necessitam nesse intercâmbio funcional. No ajuste dessas duas posições, a evolução se equilibra pelo trabalho que todos realizam. De modo a representar o grande funcionamento da vida. Em que as atividades em suas variadas vertentes passam a ser necessidade biológica, fazendo parte das leis divinas que em tudo se encontram presentes. Rabindranath Tagore muito bem expressa esse conteúdo. O infinito procura o toque do finito, e o finito a sua libertação no infinito. O avanço da vida, individualizada ou coletiva, será tanto mais expressivo quanto maior for a aquisição de qualidades a envolver-se no amor cósmico. Tudo sem jamais perder a tônica vibratória da individualidade, por ser fator apropriado a cada ser. O espírito é fonte inesgotável de impulsos criativos, envolvidos no campo da imanência divina. Caminhar em dimensões desconhecidas, refletindo seus constantes desejos, e descobertas em busca do eterno pelo desfile reencarnatório. Representará o profundo anseio de tentar alcançar, visualizar, perceber e entender o Deus transcendente. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, julho-agosto 2002.